me chamo Beatriz Jesus e junto com o colega Pedro Lucas vamos apresentar sobre o capítulo A Escravidão entre os Africanos. Esse é um capítulo presente no livro A Manilha e o Limbambo, que possui um conjunto de análises em que é possível entender a história da África, da escravização em África e, consequentemente, da escravidão no Atlântico, no Brasil e na América. O Alberto da Costa e Silva foi formado pelo Instituto Rio Branco, foi diplomata em diversas capitais, como Lisboa e Caracas, e possui diversos livros publicados sobre história da África. Bom, o texto ele inicia com a tese de que, ao contrário do que David Bryan Davis argumenta em um artigo, a experiência de escravizar homens era anterior à domesticação de animais. Segundo ele, segundo o autor, nem sempre o homem teria que correr atrás de alguém para ser seu escravo, ao contrário do que acontecia com os animais. Muitas vezes, em guerras e conflitos, o grupo que perdia esses conflitos acabava sendo tido como cativos, principalmente mulheres e crianças, e acabavam sendo reduzidos à escravidão. Grupos vencedores permitiam a entrada desses indivíduos, dessas mulheres e crianças, principalmente nos grupos, desde que elas fossem reduzidas a um estado de servidão. A utilização desses cativos também servia para que suprisse, né, a quantidade de pessoas que foram perdidas nos conflitos. Além disso, esses grupos cativos serviam também como sacrifícios humanos aos deuses e serviam também para rituais, né, de chuva, de plantação, etc. Inclusive, o tratamento que esses escravos recebiam variavam também dependendo do grupo em que eles estavam presentes. Por exemplo, se esses escravos estavam presentes em um grupo maior, eles eram tratados com violência, né, segundo o autor, como um inimigo deve ser tratado. Se eles estavam inseridos em uma comunidade pastoril, eles poderiam chegar a ser tratados até mesmo como pessoas da família desses senhores. O escravo ele acrescentava basicamente trabalho à família do amo. Eles eram inclusive incentivados, quando eram casais cativos, a terem filhos que posteriormente iriam pertencer a esse amo, e paulatinamente eles iam se integrando ali naquela comunidade, sendo assimilados à linhagem do dono, mas é claro, sempre servindo obediência a esse dono. Nunca eles eram tratados exatamente como uma pessoa da família. Esse processo assimilativo tinha início com a própria escravização. Por exemplo, o caso dos Cheuas, ou Cheuas, de Moçambique. A cativa era tomada como esposa pelo senhor e o cativo era incentivado a se casar com uma mulher que pertencia à matrilineagem desse senhor, para que os filhos, os frutos desses relacionamentos dessem continuidade a pessoas que deviam obediência ao amo. O processo de escravidão entre os africanos era algo bastante intenso e bastante levado a sério pelos senhores de escravo, mesmo depois da morte desse escravo. Por exemplo, os Sherbus, que ficavam na região dos litorais de Serra Leoa, enterravam seus escravos nus, apenas com trapos por cima, para simbolizar que esses escravos não pertenciam, não tinham nada, e eles amarravam uma espécie de corda dentro dessa tumba, desse caixão, desse escravo, e deixava para fora desse túmulo, para mostrar que mesmo depois da morte esse escravo pertencia a esse senhor. É importante destacar que o autor cita no texto que a marca da escravidão era passada de geração em geração, e que inclusive até hoje muitos descendentes de escravizados em África ainda são discriminados em determinados povos africanos por conta dessa descendência, desse passado de escravidão. O autor alerta também que, apesar de terem existido casos de escravos que se tornaram livres, a reescravização também era um processo possível. Segundo o texto, as formas de escravidão tidas como benévolas ou integrativas são tidas como brandas
por determinados autores quando comparados com o processo de escravização em Cuba ou no Brasil, por exemplo. Mas é importante destacar que, apesar dessa escravidão em África e na América terem sido diferentes, de certa forma, a escravidão em África não deixa de possuir elementos essenciais de qualquer processo de escravidão, que é o sofrimento, que é a desumanização. Isso serve, inclusive, para alertar o leitor a não ter uma visão romantizada da escravidão em África, que, segundo alguns autores, se referem ao senhor como um pai e ao escravo como um filho. Essa visão romantizada acaba fazendo com que a análise da realidade seja distorcida, né, e que haja uma visão de uma África pré-colonial que, na verdade, não existiu. A relação entre senhor e escravo, ela é desde o princípio baseada na violência, inclusive violência sexual. Em África, o escravo ele estava à mercê do dono, inclusive no que se referia à sua vida sexual. Esse dono controlava basicamente, né, a reprodução desse escravo. O autor no texto é que a obtenção de escravos para aumentar a mão de obra servia para apressar o enriquecimento desse senhor e, consequentemente, fazer com que esse senhor fosse se destacasse, né, fosse singularizado entre seus pares. Além disso, a obtenção de mais escravos servia também para aumentar o poder político desses amos, desses senhores. Segundo o texto, as transformações da escravidão devem ter acompanhado as mudanças políticas que levaram à transformação de pequenas aldeias em mini-estados, que eram ministrados pelas cabeças de linhagens, né, pelos senhores de escravos. Desses mini-estados foram surgindo reinos e impérios, e a partir disso esses escravos eram utilizados pelos senhores também como soldados. Eles eram utilizados basicamente para proteger esses senhores e para contribuir para a plantação de alimentos e tudo mais, e inclusive comércio dentro desses impérios. O varejo agrícola se difundiram pela África Ocidental e alguns exemplos podem ser encontrados entre os Enfiques do Old Calabar e ao redor do Reino do Congo. Segundo o autor, a numerosa quantidade de escravos dentro dessas aldeias serviu não só para alimentar a classe ociosa de senhores, mas também para aumentar o comércio de alimentos e a plantação e o comércio de alimentos. Outro ponto interessante que o texto apresenta é o que o autor chama de escravo armado. Esse escravo ele não servia somente para proteger os bens do senhor, mas também ele era utilizado como uma espécie de capanga desse senhor. O que me chamou mais atenção nessa parte é que, apesar de o senhor se apoiar muito nesses escravos, né, tanto para proteger os seus bens e proteger sua vida, essa dependência, entre aspas, desses escravos também era perigosa, porque quando essas tropas elas eram contrariadas, elas se revoltavam contra esses senhores. Olá pessoal, meu nome é Pedro e estarei dando continuidade à fala da colega Beatriz. E como todos já sabemos, os escravos foram tratados de muitas formas, como vítimas sacrificiais, como dádivas, ostentação, moeda, bem de capital, como reprodutor, como mão de obra, como mão armada, e era constante em grande maioria de que as sociedades africanas demandassem por escravos, nos quais poderiam ser obtidos de diversas maneiras. O escravo ele era tido como um investimento, era o único tipo de bem de capital verdadeiramente privado, reconhecido pelas leis costumeiras em grande parte do continente africano. Quando se tinha fome, se tinha seca, era o escravo que era trocado pelos grãos, pela necessidade. Segundo o autor, se na Europa era necessário tornar-se proprietário de terras para atingir uma ascensão social, na África, a classe dominante se tornava acessível por meio do plantel de escravos. Além disso, exibir um grande número de escravos na inatividade era visto como um grande símbolo de riqueza,
porque queria dizer que você poderia consumi-los conspicuamente. Segundo o autor, uma das formas do uso dos escravos mais antigas seria para o sacrifício, destinados aos mortos ou às divindades, no qual esteve presente em quase toda a África subsaariana desde o segundo milênio antes de Cristo. E de onde vinham os escravos? A primeira fonte de escravos foi a guerra, a atividade mais antiga e a que mais proporcionou a conversão de homens livres em cativos na história. Na África, o cativo, como subproduto da vitória militar, não era convertido em escravo de início. Antes disso, ele precisava passar pela mão do traficante ou de quem diretamente o comprasse. Em algumas regiões africanas, em determinados momentos, ocorreram as guerras para se gerar escravos. O autor ele chega a fazer uma comparação entre as guerras por território na Europa com as terras para se gerar escravos na África, já que no período os escravos para a África tinham a mesma relevância do que as terras tinham para a Europa. Tanto é que os pequenos estados africanos, eles cresciam em decorrência à sua aglomeração de escravos e à sua elevação de potencial humano, assim como também os grandes e médios estados se expandiam. Além da guerra, existiam outras fontes para a formação de escravos, como, por exemplo, algumas artimanhas traiçoeiras feitas para falsos amigos ou até mesmo para parentes invejosos ou ressentidos. Além disso, também a escravidão poderia ser vista como um castigo penal para determinados casos, ou até mesmo para um pagamento de dívida ou o cumprimento de um compromisso. E não podemos deixar de falar também sobre a necessidade, o órfão sem amparo, a viúva sem ajuda da família, o que o autor vai delimitar como fraco de vontade, aquele que não tem família alguma. Eles se apegam na escravidão como uma opção, uma oportunidade de não passar por fome. Além disso, também a gente pode falar sobre as sociedades, as pequenas aldeias, que não tinham uma grande quantidade de escravos e passavam por seca, por fome, às vezes amarravam o pescoço do próximo, do que estava ao lado, para vender e trocar pelo que mais necessitava e poder sobreviver. Sabendo que a escravidão que aconteceu no continente africano teve como principal objetivo elevar a riqueza e o poder de um determinado grupo, era mais que natural que a escrava fosse apoiada e incentivada a ter filhos. Mas aí a gente precisa trazer algumas distinções. A escrava concubina, ela sempre teria o seu filho desejado pelo amo, enquanto a escrava, que era destinada aos trabalhos braçais, apenas teria o seu filho desejado ou até mesmo aceito se não fosse afetar nos seus trabalhos, na sua produção. Então, por isso, algumas sociedades africanas elas não apoiavam relacionamentos duradouros entre os escravos. O autor problematiza a questão da escrava poder gerar filhos e esses não serem necessariamente classificados enquanto escravos. Então, com isso, ele vai fazer uma comparação do que ocorreu na África, assim como ocorreu no Brasil, de uma incessante reposição de escravos para substituir os seus descendentes, e mostrando cada vez mais um aumento da demanda de escravos. Por fim, o autor pede para que seja feita a distinção entre reprodução social e reprodução biológica e que aceite o que Mark Bloch falou sobre o quão difícil seria a criação de um gado humano. Ele quis dizer que é muito difícil da sociedade basear sua economia no escravismo, a não ser que adquira o escravo com uma certa facilidade. Isso porque, com o tempo, os descendentes dos escravos, filhos, netos, bisnetos, iriam conseguir alcançar meios de adquirir a sua liberdade, seja de forma limitada ou condicional.